Olá, bem-vindos à série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Neste vídeo estamos no estudo 13, o juízo. Um fato bíblico indiscutível é que todos os seres humanos de todos os tempos enfrentarão o julgamento de Deus. Disse Salomão, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eclesiastes 12, versículo 14. E Paulo confirma, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Romanos 14, versículo 10. De que modo ocorrerá esse julgamento? Sob que critérios ele estará fundamentado? Quem é o juiz? E como podemos ser absolvidos? A Bíblia nos responde. Para onde foi Jesus após a sua ascensão? Vamos ler Hebreus 8, versículos 1 e 2. Hebreus 8, versículos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Jesus está no tabernáculo celestial. Vamos ler também Hebreus 9, versículo 24. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Vamos ler também Apocalipse 1, versículos 12 e 13. Visões de João, né? Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. É a visão de Jesus glorificado. O que aconteceria no céu e na terra no fim das 2.300 tardes e manhãs? Essa é uma profecia lá de Daniel. Vamos ler Daniel 8, versículos 14 até 17. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, o santuário do céu. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como aparência de homem. E ouvi uma voz de homem de entre as margens de Ulai, a qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. É para ler até o 17. Então, são verdades para o tempo do fim. Este prazo tem a ver com o tempo do fim. Vamos ler agora Apocalipse 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, o evangelho sendo espalhado por todo o planeta.
dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do fim dos tempos, a mensagem da hora do juízo de Deus. Vamos ler também Apocalipse 11, versículo 18 e 19. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E vamos ler também capítulo 10, versículos 7 a 11. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então, vamos voltar aqui. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, o santuário do céu. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Estamos no período do juízo, e a mensagem deste período é temer a Deus e dar-lhe glória, pois é vinda a hora do seu juízo. A purificação do santuário é uma referência ao início do juízo que antecede a volta de Cristo. Aprendemos que no santuário terrestre, uma vez ao ano, no dia 10 do sétimo mês, era o dia da expiação, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, que era para realizar a purificação do santuário. Da mesma forma, ao findar as 2.300 dias proféticos, que são dias, anos, né? Em 22 de outubro de 1844, esse prazo se encerrou. E Jesus entrou no lugar santíssimo do santuário celestial para ministrar agora como juiz. Ao mesmo tempo, aqui na terra, segundo a profecia, Deus levantaria um movimento para restaurar verdades jogadas por terra. Vamos ler Isaías 58, versículo 12. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. As verdades bíblicas foram jogadas por terras modificadas durante o decorrer do tempo, e um movimento profético, né, que ocorreria após o fim do prazo das 2.300 tardes e manhãs, começam a anunciar as mensagens angelicais do fim dos tempos, trazendo de volta a mensagem do juízo de Deus, que Deus voltará para trazer juízo a esta terra. Que profecia revela a data de início da contagem das 2.300 tardes e manhãs, que são 2.300 anos? Vamos ler Daniel 9, versículo 24 até 27.
Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Quem é o Santo dos Santos? É Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, o destruidor, o blasfemador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. O início da contagem das 70 semanas proféticas equivalem a 490 anos, e dos 2.300 anos se deu no ano de 457 a.C., com o decreto de Artaxerxes, permitindo a reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. Né? Essa história está em Esdras, que aparece o cumprimento da profecia dentro da Bíblia. Qual é o papel de Jesus no julgamento? Vamos ler João 5, versículo 22. João 5, versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. É Jesus que vai executar o julgamento. Vamos ler também Daniel 7, versículos 9 e 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram livros. Além do juiz, qual é a outra função desempenhada por Jesus? Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, outra função de Jesus é advogado. O juízo, ele é realizado em 3 fases. Temos a fase de investigação, que teve início em 1844 e terminará pouco antes da volta de Cristo. Vamos ler Daniel 8,14 mais uma vez. Ele me disse até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. É um momento que Deus sonda os corações.
Vamos ler também Daniel 9, 24 a 27. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, ó, a função de advogado, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos, que é Jesus. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido ao príncipe 70 semanas e 72 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será morto o ungido, a morte de Cristo, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Depois veio a destruição do templo de Jerusalém, né? Da cidade também, né? E o seu fim será num dilúvio, e até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana, para cessar o sacrifício e as ofertas. Quando Cristo morreu na cruz, cessou os sacrifícios de animais. Sobre a asa da abominação virá o assolador, né, que a partir de então começaria as mudanças nas doutrinas cristãs, começaram a distorcer a Bíblia. E até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, que será o juízo que revelará todas essas obras. Temos também, então, o juízo de comprovação, que ocorrerá durante os 1000 anos, que nós já estudamos o milênio. Vamos ler Apocalipse 20, versículo 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. É a fase do juízo de comprovação. Vamos ler também 1 Coríntios 6, versículos 2. Primeira Coríntios 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Os justos julgarão o mundo, né? Neste momento do milênio. E o juízo de execução. O juízo final ocorrerá após os 1000 anos. Vamos ler Apocalipse 20, versículos 7 a 10. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Esse é o juízo de execução. Então, o juízo de investigação acontece agora. Começou em 1844, assim previsto em Daniel 8:14, e terminará um pouco antes da volta de Jesus. Segundo Apocalipse 14:17, agora é a hora de abandonar o pecado, né, e o mundo, e buscar o Deus vivo verdadeiro. Depois vem a fase de comprovação que ocorrerá no milênio. Esta fase ocorrerá
acontecerá durante o período do milênio. Começará na volta de Jesus e terminará quando a cidade santa descer do céu. Durante esta fase haverá 3 surpresas. A primeira surpresa é você mesmo estar lá. A segunda surpresa é pessoas que você acreditava que estariam lá e não estarão lá, e as suas obras estarão reveladas. E a terceira surpresa é as pessoas que você achava que não estariam lá e estarão lá, porque só Deus conhece os corações. E depois o juízo executivo, que acontecerá após o milênio, quando a cidade santa descer do céu, todos os ímpios ressuscitarão. Aí ocorre a ressurreição dos ímpios. A ressurreição anterior era dos justos. Na volta de Jesus, a ressurreição dos justos. E depois, quando desce a Jerusalém após o milênio, é a ressurreição dos ímpios. E haverá uma tentativa de ataque por parte de Satanás e dos ímpios à cidade de Deus. E Jesus vai intervir. Acontecerá a cena mais emocionante da história, quando os ímpios, inclusive o diabo, irão se ajoelhar perante Jesus e então ele dará a sentença final. Aos justos ele dirá: benditos de meu Pai, e aos ímpios: apartai-vos de mim, malditos de meu Pai. O fogo vai consumir todo o mal e purificar a terra. E Cristo criará um novo céu e uma nova terra, e começará a tão sonhada vida eterna. O que Deus julgará? Vamos ler Eclesiastes 12, versículo 14. Eclesiastes 12, 14. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Quantos comparecerão ao tribunal? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que devemos fazer para sermos aprovados no juízo? Romanos 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A nossa absolvição vem pelo pagamento que Cristo fez na cruz. Pagou os nossos pecados. Qual é a norma pela qual seremos julgados? Vamos ler Tiago 2, versículos 10 a 12. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que diz não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulterás, porém matas, vens a ser transgressor da lei inteira. Falai de maneira tal e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Seremos julgados pela lei de Deus. Vamos ler também Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. Eclesiastes 12, versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então, no juízo, quem é o juiz? Na fase investigativa, o juiz é Deus. Na fase comparativa, na fase comprovativa,
são os justos. E na fase executiva, o juiz é Jesus. Quem é o advogado? É Jesus. E Jesus participa como advogado apenas na fase investigativa. Na fase comprovativa e na fase executiva, já não é mais momento de advogar em favor dos justos, porque eles já foram salvos por Cristo. Quem é o acusador? É Satanás, né? Satanás acusa durante a fase investigativa, ele estará preso na fase comprovativa e na fase executiva ele será executado. Quem são as testemunhas? Segundo a Bíblia, as testemunhas são os anjos. Apocalipse 5, versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Estão em volta do trono assistindo o julgamento. Quem são os réus? Na fase investigativa são os justos. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? Então, a investigação dos justos é separada da dos ímpios, né? Então, na fase investigativa, os réus são os justos. Na fase comprobatória, são os ímpios. E na fase executiva, todos receberão segundo a sua obra. Qual é a lei que está sendo violada no julgamento? É os 10 mandamentos. Vamos recapitular o que nós estudamos hoje? Após sua ascensão, Cristo foi atuar no santuário do céu. A profecia que revela a data do juízo é a das 2.300 tardes e manhãs em Daniel. A partir de 1844, Cristo, além de intercessor, atua como juiz. As 3 fases do juízo são o investigativo, o juízo de comprovação e o juízo de execução. Deus vai julgar todas as coisas. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo e guardam os mandamentos de Deus. Vamos orar? Amado Pai que está no céu, obrigado, Senhor, por nos revelar o teu plano da redenção. Abençoa-nos, Senhor, para que estejamos a cada dia revestidos das vestes de Cristo. Obrigado por prover, Senhor, a nossa salvação, a nossa redenção em Cristo. Agradecemos esse sacrifício, Senhor, que possamos continuar nos firmando na tua palavra e obedecendo os teus mandamentos. Em nome de Jesus, amém. Compromisso de fé. Desejo obedecer a palavra de Deus e os seus mandamentos. E aceito Jesus como meu Salvador e o constituo o meu advogado pessoal. Aguardo você até a próxima lição.